noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje nós vamos estudar sobre a oração, né? A importância da oração, né? E 5 ensinamentos práticos sobre a oração. Como nós estamos nos preparando, né, para entrarmos novamente no jejum, que foi bênção na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, porque nós tivemos esse compromisso com Deus, né, diante de 40 dias, né, orando, clamando a Ele, pedindo a sua bênção, né, sobre nós, sobre a nossa casa. Foi de grande proveito esse jejum que nós fizemos, né, com certeza você percebeu. E agora esse outro que nós vamos entrar, nós vamos fazer com mais fidelidade ainda. Nós vamos fazer, né, de uma maneira mais consciente, entendendo melhor o que é o jejum. E como é importante demais a oração, nós vamos dar uma passadinha, né, sobre a oração hoje. A oração, gente, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Se você é uma pessoa que não tem o costume de orar sem cessar, você precisa colocar isso em prática. Orar sem cessar é você acordar e já orar, né? Antes de fazer qualquer coisa, antes de cumprimentar o seu marido, antes de levantar da cama, você já cumprimenta o Senhor, né? E é muito importante você já se ajoelhar e já começar a sua oração, a primeira oração do dia. É fundamental, né, para a nossa vida espiritual, porque a oração, ela é a nossa intimidade, né? É o nosso relacionamento com o nosso Deus. Não tem algo que nos una mais ao nosso Deus do que a oração. Do que você contar para Ele tudo o que você está pensando, tudo o que você está precisando, de você glorificá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, o primeiro ensinamento, né, separe um local, um tempo para você orar. É muito importante a gente ter na nossa casa um lugar onde é o nosso lugar de oração. Porque quando nós chegamos ali naquele lugar, nós já temos o hábito, aquele lugar para nós já é familiar, né? É um lugar onde você vai ter intimidade com Deus, onde você vai poder chorar aos pés do Senhor, onde você vai poder conversar alto com Ele. Tenha esse lugar na sua casa. Em Mateus 6, versículos 5, 6 e 7, né, que a Bíblia nos ensina como orar. Então, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A palavra está nos ensinando que nós não devemos ser como os hipócritas, como aqueles que parecem atores, né? Eles fazem um teatro, eles gostam de orar em praça pública, eles gostam de orar no templo, em pé, para que todos vejam ali na sinagoga que eles estão orando, que eles são espirituais. Isso não agrada ao nosso Deus. Nós não precisamos mostrar para ninguém, porque o Senhor que precisa receber a nossa oração. Versículo 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não tem nada mais lindo, mais poderoso, mais verdadeiro do que isso. Nós devemos entrar no nosso quarto, ou entrar numa sala fechada, ou entrar no nosso escritório, ou entrar, seja onde for, um lugar onde você tem liberdade, onde você estará só você e Deus, e ali você poderá ser quem você é diante do Senhor. A palavra é linda, ela ensina você, vai no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e teu Deus, teu Pai que te vê em secreto, te responderá. Versículo 7. E quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Esse já é o nosso segundo ensinamento, né? Não é pelo muito falar, né? Pelas vãs repetições. O que é vãs repetições? É quando você repete uma frase e você não está nem pensando naquilo que você está falando.
é vã, né? Teu pensamento não está ali, teu sentimento não está ali. A palavra de Deus está dizendo que nós não devemos usar de vãs repetições, porque a Bíblia diz que presume, que entende-se, que você está achando que Deus não está te ouvindo. Por isso você precisa repetir várias vezes a mesma frase feita por uma outra pessoa. Não faça isso. Ore, né? Orar é conversar, é falar, é dialogar com Deus. O Senhor Deus te conhece, Ele sabe das suas necessidades. Nós precisamos apresentar a Deus as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos pedidos, os nossos medos, as nossas coisas particulares. Nós precisamos contar isso para o Senhor de forma consciente, refletir sobre o que nós estamos falando. Então já vimos 2 ensinamentos, né? Primeiro, entra no teu quarto, separa um lugar e um horário para orar. Segundo, não use de vãs repetições. Terceiro, não murmure, ore. No Evangelho de João, nós temos o capítulo 6, versículo 11, e diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes. Nós vemos aqui uma situação muito difícil, né? Onde Jesus estava com uma grande multidão e ele queria alimentar aquela multidão, mas ele não tinha nada nas suas mãos, ele não tinha um alimento, ele não tinha um supermercado, ele não tinha onde comprar algo para aquela multidão. E o Senhor Jesus nos ensina que ele orou. Na hora da dificuldade que o Senhor Jesus passou, ele orou, crendo que o Pai poderia fazer tudo o que ele necessitava. E o que aconteceu? Daqueles poucos peixes e pãezinhos que estavam na mão de Jesus, o Senhor Deus, né, através de Jesus, fez um milagre. Foi quando Jesus agradeceu, diz assim, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, ele agradeceu. Nós devemos tomar aquilo que nós temos na nossa mão, a nossa família, a nossa casa, e agradecer, e agradecer, e agradecer. E aí depois nós devemos entregá-los e pedir a Deus que venha suprir as nossas necessidades. E o Senhor fará da mesma forma que ele fez ali com seu filho Jesus. Jesus teve fé no Pai, porque ele sabia da fidelidade do Senhor, ele sabia do poder do nosso Deus, né, do seu Pai, ele sabia da soberania do seu Pai. Conosco não deve ser diferente, queridos. Devemos orar ao invés de murmurar. Quarto ensinamento, seja ousado. Muitas vezes a gente é ousado, né, em coisas tão erradas, né? Quando nós estamos bravos, quando nós estamos ressentidos, quando nós estamos magoados, né? Nós somos ousados. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter domínio sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas iras. Mas a palavra nos ensina em Marcos 11, 24, diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Aqui o Senhor está nos ensinando, através da sua palavra, a sermos ousados a orar e acreditar que, se for da vontade do Senhor, Ele nos dará. Muitas vezes nós oramos e queremos que o Senhor responda de acordo com o nosso pedido. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor fará o melhor. Então nós devemos crer que a resposta virá. Não sabemos se é como nós queremos, mas como o Senhor quer. Porque se você está pedindo a Ele, Ele fará o melhor. Ele responderá com aquilo que será bênção na sua vida. Precisamos sair da zona de conforto, do comodismo e orar e pedir um quebrantamento, pedir uma santificação na nossa vida e pedir para sermos usados por Deus com poder, porque com isso transformações irão acontecer na nossa vida para sermos servos, para servir ao Senhor. Peça isso para o Senhor hoje, que Ele te use aonde você está,
aonde você mora, aonde você convive, na sua casa, no seu trabalho, na família que o Senhor te deu. Último ensinamento sobre a oração. Ore antes de tomar decisão. Isso é importantíssimo, é palavra de sabedoria de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a orar antes de tomar atitudes e decisões na nossa vida, que poderão causar um desastre na nossa vida. Muitas vezes nós praticamos a oração, não esperamos Deus responder e já tomamos decisões. Aqui em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus nos ensinando a tomar uma atitude, primeiro na oração, antes de tomar qualquer decisão. Nós devemos nos colocar diante de Deus em oração, porque o Senhor Jesus, ele estava indo para ser crucificado. E o que ele fez? Ele se retirou para o monte a fim de orar. Você está indo para uma decisão na sua vida hoje? Você está indo para um exame médico hoje? Você está indo para conversar com um filho, com o marido, com a esposa, com alguém da sua família? Sobre algo muito sério? Faça como Jesus, vá ao monte para orar. E a palavra de Deus está nos ensinando que o monte pode ser o seu quarto. Não é lindo? Jesus, quando na terra, sempre orava, buscando e consultando a Deus Pai. Para tomar decisões, devemos fazer o mesmo, pois o nosso Pai é sábio e sabe o que é melhor para nós. Que a gente possa confiar no nosso Deus, e confiar na sua palavra. Hoje o desafio que eu quero passar para você: confie na palavra, obedeça esses 5 ensinamentos com respeito à oração. Ontem nós já falamos sobre o jejum e com isso nós estaremos nos preparando para entrarmos no jejum e oração pela nossa família, em favor da nossa família. Alguém tem que entrar na frente de batalha pela sua família, para que os dardos do inimigo, as flechadas do inimigo peguem em você. E você, cheia de Deus na sua vida, você protegerá a sua casa. Você estará na frente de batalha, na frente do combate. Faça isso, vá à frente de batalha pela sua família. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, nos céus e na terra. Senhor, nos colocamos agora diante de Ti. Queremos Te pedir que essa palavra, Senhor, esses 5 ensinamentos sobre a oração, venha fazer parte do nosso dia a dia e do nosso dia todo. Que possamos orar sem cessar, que possamos orar o tempo todo, que possamos orar no nosso quarto, que possamos orar, Senhor, numa hora determinada por dia. Abençoa todos que estão comigo nesta oração. Derrama sobre nós o perdão, para que nós possamos chegar diante de Ti com as nossas orações. Derrama, Senhor, sobre nós a unção do Teu Espírito. Oramos assim e Te agradecemos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Boa noite.